O veneno de Sócrates ainda corre em nossas veias. Por mim, na Edison Del Bianco. Atenas, 399 a.C. Um homem de 70 anos está diante de 500 jurados. Não roubou, não matou, não traiu a cidade. Seu crime? Perguntava demais. Questionava os poderosos, desafiava os cômodos, desmascarava os sábios de fachada. Era um homem livre, e por ser livre, foi condenado à morte. O nome dele era Sócrates. E o veneno que tomou naquela cela, a cicuta, ainda corre em nossas veias. Platão, seu discípulo, escreveu a Apologia de Sócrates não como um tratado filosófico abstrato. Escreveu como um alerta, um grito, um documento de denúncia contra a sociedade que elimina seus pensadores e premia seus manipuladores. O paradoxo é brutal e eterno. Quanto mais livre você é, maior o risco que corre diante dos poderes que governam pela ignorância. Agora, respire fundo. Olha ao redor. Reconhece esse enredo? Porque eu reconheço. Reconheço no Brasil de hoje. Reconheço nas estratégias de silenciamento que trocaram de roupa, mas não de essência. Os que ontem se proclamavam defensores da liberdade surgem agora como seus maiores algozes. A esquerda, que durante décadas vendeu a imagem de opção revolucionária e redentora dos oprimidos, revelou a si, em muitos casos, uma estrutura de manipulação das massas. Não por amor aos pobres, por interesse em mantê-los pobres, porque massa desesperada é massa manobrável. É o lobo em pele de cordeiro, o anjo travestido de luz. Platão, na sua República, nos deu uma tipologia das almas que compõem a cidade, almas de ouro, prata e bronze. As de ouro são os sábios, os virtuosos, os filósofos guiados pelo bem comum. Esses deveriam governar. As de prata são os guardiões, os defensores da ordem. E as de bronze e ferro são os produtores, os movidos pelo desejo e pelo apetite. Esses deveriam obedecer, não comandar. A advertência de Platão era cristalina. Coloquem uma alma de bronze no trono e a cidade inteira desmoronará. Corrupção, injustiça, decisões voltadas ao interesse pessoal, decadência social. Agora me diga, que tipo de alma temos colocado no comando? O Brasil contemporâneo parece ter feito uma opção deliberada pela inversão. A educação, que deveria libertar e formar cidadãos críticos, foi sequestrada por ideologias que promovem a ignorância como método. Enquanto Atenas se preocupava em debater, em filosofar, em elevar o espírito humano, aqui se promovem analfabetos ao poder, não por mérito, por estratégia populista, porque é mais fácil dominar quem não pensa. Os clássicos foram trocados por militantes. Os insurgentes marxistas ocuparam o lugar dos que buscavam resultados práticos e compatíveis com as exigências do mercado. Substituiu-se o pensamento livre, orientado para o futuro e para o trabalho, por uma luta de classes anacrônica, sectária, vingativa. Eles têm pressa, não pela evolução, pela revolução. O futuro, esse será improvisado. E o judiciário? O judiciário brasileiro nos oferece um paralelo amargo com os tempos de Solon e Drácon. O primeiro tentava instituir equilíbrio e justiça. O segundo tornou-se símbolo eterno da rigidez cruel e da punição excessiva. Hoje, a justiça brasileira, que deveria ser cega, parece mirar conforme o interesse político do momento. Assume o papel de legislador, de executor de vontades ideológicas. Não media. Pende. Puta que te pariu. Caralho. Doa. E assim caminha a nossa democracia corrompida. O comunismo, de que tanto se fala como esperança, não passa de uma utopia que exige vassalagem. É um sonho que não oferece o bem pelo bem, como faz o verdadeiro cristianismo com sua caridade desinteressada. Mas um bem condicionado à obediência. Curviar-se, e será alimentado. Questione, e será rotulado, perseguido, silenciado. Como um comunista certa vez confessou, talvez sem perceber a profundidade do que dizia: o sonho do oprimido é tornar-se opressor. A promessa de igualdade não busca justiça, busca vingança. O capital, nesse cenário, vira o espantalho conveniente, o grande culpado pelas tragédias do mundo.
Mas a verdade, nua e incômoda, é que os verdadeiros culpados são os homens cruéis, que usam qualquer sistema para oprimir. Uma faca pode matar ou salvar uma vida. Depende da mão que a segura. O capital pode enriquecer ou empobrecer. Depende do coração de quem o detém. O problema nunca foi o meio. O problema sempre foi, é e será o coração do homem. Os regimes autoritários, de qualquer bandeira, funcionam como queijo na ratoeira. Atraem com promessas sedutoras, discursos de redenção, palavras doces que embalam o desespero. E, uma vez no poder, removem as máscaras. A caça aos insurgentes torna-se política de Estado. Os que ousam resistir são esmagados. A tragédia mais profunda não é a perseguição em si. A tragédia é saber que o povo, mesmo sabendo, caminha voluntariamente para o abatedouro como se fosse para uma festa. A ignorância voluntária, alimentada pela propaganda incessante, é a mais eficaz das prisões. Porque o preso beija as correntes e acredita que são joias. E a educação brasileira, que já não fala de Anchieta, nem de Anísio Teixeira, tampouco de Paulo Renato Souza, nomes que ajudaram a moldar uma educação com raízes e com horizonte. Foi ocupada por militantes partidários, não por educadores, por doutrinadores, pessoas muitas vezes alheias ao conhecimento profundo e à construção institucional, mas profundamente leais à causa. A educação perdeu a sua função sagrada de busca da verdade e foi reduzida a uma ferramenta de propaganda de utopias impossíveis. Lembrar Sócrates, portanto, não é um exercício nostálgico para eruditos de gabinete. Lembrar Sócrates é denunciar o presente. A morte de um homem livre nas mãos de uma democracia corrompida deve servir como um alerta eterno, um alarme que não pode parar de soar. O verdadeiro bem nasce do espírito livre, não da submissão. O verdadeiro progresso exige sabedoria, exige coragem e, sobretudo, exige verdade. O desafio do nosso tempo, do seu tempo, do meu tempo, é reerguer a alma da cidade. Purificá-la dos falsos líderes, dos salvadores de Araque. Devolver ali os guardiões e governantes de alma nobre. Caso contrário, continuaremos a viver sob a tirania dos que vestem o manto da liberdade apenas para melhor esconder as correntes. E então, ecoando desde a Grécia, fica a pergunta definitiva: quem deveria julgar e governar? O filósofo rei, que pensa com profundidade e age com prudência? O tribunal, ancorado em formalismos, mas vulnerável aos ventos da política? Ou a maioria, a massa, movida pelos instintos, pelas paixões do momento e pelo apelo fácil das palavras de ordem? Sócrates foi condenado pela democracia ateniense, não por tiranos. Pela própria maioria, seduzida pela retórica de seus acusadores. Eis o drama eterno da política. Entre o ideal e o real, entre a razão e o desejo coletivo. Onde mora a verdadeira justiça? Que esta pergunta nos persiga. Porque, quando pararmos de fazê-la, a cicuta já terá feito efeito em todos nós. Eu sou Edson Dalbianco. E este foi o veneno de Sócrates, ainda corre em nossas veias. Até o próximo encontro. Pensem, questionem, resistam.